Olá! Nesse vídeo eu vou apresentar de forma simples como funciona toda a arquitetura básica de um computador, mas um trabalho solicitado pela Unifecaf. Utilizando como referência o modelo proposto por John von Neumann. Esse modelo é considerado a base para a maioria dos computadores modernos e descreve como os principais componentes de um sistema computacional trabalham juntos para processar as informações. No diagrama apresentado, nós conseguimos identificar 5 partes principais do sistema: os dispositivos de entrada, os barramentos, a CPU, memória e dispositivo de saída. Vamos entender como cada uma dessas partes funciona. Tudo começa pelos dispositivos de entrada. São eles que permitem que o usuário envie informações para o computador. E alguns exemplos são teclado, mouse, microfone, webcam. Sempre que a gente digitamos alguma coisa ou interagimos com o computador, essas informações elas entram no sistema e precisam ser processadas. Para que isso aconteça, esses dados são enviados através de barramentos do sistema e eles funcionam como se fossem estradas internas do computador. Todos os componentes se conectam através deles. No modelo apresentado existem 3 tipos principais: o barramento de dados, que obviamente transporta informações que estão sendo processadas; o barramento de endereços, que ele indica a posição da memória onde os dados devem ser lidos ou armazenados; e o barramento de controle, responsável por coordenar os sinais que controlam as operações do sistema, como leitura ou escrita de dados. Esses 3 barramentos permitem que todos os componentes de um computador consigam se comunicar entre si, comunicação entre a CPU, memória, o dispositivo de entrada e o dispositivo de saída. No centro de todo esse sistema está a famosa CPU, que também é chamada de unidade central de processamento, o processador. É responsável por executar instruções dos programas e realizar os cálculos necessários para o funcionamento do computador. Dentro dela, existem alguns componentes importantes: a unidade de controle, que coordena o funcionamento do sistema; a ULA, que é a unidade lógica aritmética, responsável por realizar operações matemáticas e lógicas. Existem também os registradores, que são pequenas áreas da memória extremamente rápidas, usadas para armazenar dados temporários durante o processamento. Outro elemento importante é o clock do processador, que define o ritmo de funcionamento da CPU, como se fosse o nosso coração. É ele que determina quantos ciclos de processamento o processador consegue executar por segundo. E além disso temos a cache L1, que é uma memória muito rápida, localizada dentro da CPU, que armazena temporariamente dados que são acessados com frequência. Outro componente merece destaque é a memória, que ela, no diagrama aqui a gente pode observar que existem diferentes tipos de memória. Memória RAM, que armazena temporariamente os programas que estão sendo utilizados naquele momento. Por exemplo, quando você abre o navegador ou o editor de texto, essas informações ficam carregadas na RAM. É isso que você está vendo enquanto o programa está em execução. A memória ROM, que contém as instruções permanentes do sistema, utilizadas principalmente a inicialização do computador, como por exemplo a BIOS. Também existem níveis adicionais de cache, como a cache L2 e a cache L3, que ajudam a reduzir o tempo de acesso dos dados entre a CPU e a memória principal. Essa organização cria o que chamamos de hierarquia de memória. As memórias mais rápidas ficam mais próximas do processador e assim as mais lentas ficam mais distantes. Depois que os dados eles são processados pela CPU, os resultados precisam ser apresentados ao usuário. E aí acontece que os dispositivos de saída, como monitor, impressor e alto-falantes, respondem com essas informações. Esses dispositivos recebem as informações processadas pelo computador e as transportam em imagens, textos ou sons que a gente pode perceber. Portanto, a arquitetura baseada no modelo von Neumann organiza o funcionamento do computador em um sistema integrado. Os dispositivos de entrada enviam os dados, os barramentos transportam as informações, a CPU realiza o processamento e a memória armazena os dados necessários e os dispositivos de saída apresentam o resultado ao usuário. Esse modelo continua sendo fundamental para entender como os computadores funcionam. Muito obrigado e até a próxima.